Bom dia, pessoal! Hoje eu vou explicar para vocês as aulas 5 e 6, que fala de multiplicação e divisão de números racionais. Está na página 65 e 66 da apostila Aprender Sempre, volume 2. Quando vocês forem olhar a apostila, vocês vão perceber que não tem o exercício número 2, só tem o 1 e o 3. Tá? Então, prestem atenção, não tem o exercício número 2 na apostila. Do 1 já pula para o 3. Então, começa falando sobre potência. Expoente natural A elevado a N. Então, olha, se eu tenho A elevado a N, esse N significa um expoente positivo natural. Então, eu vou fazer A vezes A vezes A vezes A. Quando eu tenho um expoente negativo, eu tenho que inverter. Como aqui não é uma fração, é como se eu tivesse 1 aqui embaixo. Então, o 1 vai para cima e o A vem para baixo. Isso faz com que o meu expoente se torne positivo. Todas as vezes que tiver um expoente negativo, vocês vão ter que inverter para que o expoente fique positivo. Aí eu fiz aqui alguns exemplos para vocês. O dobro de meio. O que é dobro? 2 vezes. Vezes meio. Na fração, como que eu multiplico? O 2 não tem nada embaixo, é como se tivesse 1. Eu vou multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Então, prestem atenção. Eu multiplico o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Numerador com numerador, denominador com denominador. No segundo exercício, a terça parte de 0,6. A terça parte é 1/3. Esse 0,6 eu primeiro vou ter que transformar em fração. Então, o que é 0,6 em fração? 6 sobre 10. Eu não tenho uma casa aqui? Então, é sobre 10. Nós já vimos isso na aula anterior. Dá para simplificar? Existe um número que dá para dividir 6 e 10? Existe. Dá para simplificar por 2. 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2, 5. Então, eu posso usar a fração 3/5. Então, vai ficar 1/3, porque é a terça parte de 0,6. Transformei 0,6 em fração, 3/5. Vou colocar lá. Agora é só multiplicar, certo? O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 5, 15. Dá para simplificar novamente? 3 e 15 dá para dividir por 3. 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. 1/5, então. No próximo exemplo, nós temos o triplo da soma de 1/3 e 3/5. Preste muita atenção que aqui eu tenho multiplicação e soma de fração com denominadores diferentes. Então, o triplo não é 3? Da soma de 1/3 e 3/5. 1/3 mais 3/5. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui? Como eles têm denominadores diferentes, eu tenho que fazer o MMC de 3 e de 5. Dá por 3, dá 1 abaixo 5, porque 5 não divide por 3. Dá por 5, dá 1, 5 dividido por 5, 1. 5 vezes 3, 15. Então, o denominador comum para eles aqui vai ser o 15, certo? Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 15 dividido por 3. Quanto que é 15 dividido por 3? 5. 5 vezes 1, 5. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 3, 9. Agora, eles ficaram com os denominadores iguais, eu posso somar. 5 mais 9, 14.
E aqui continua sendo 15. E aí, o que eu vou fazer? Multiplico o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 3 vezes 14 vai dar 42. 1 vezes 15, 15. Consigo um número para simplificar esses dois? O 42 e o 15? Tem um número que divide 42 e 15? Dá para simplificar por 3. 42 dividido por 3, 14. 15 dividido por 3, 5. 14 quintos. Prestem bastante atenção aqui no MMC, tá? Eu só posso somar quando os denominadores são iguais. No próximo exemplo, nós temos o cubo de 0,25, tá? Então, ó, o que é cubo? Elevado a 3. 0,25 elevado ao cubo, que é 3, certo? Então, vai ficar o quê? Posso transformar em fração. 0,25 em fração vai ficar 25 sobre... Quantas casas eu tenho? 2. Então, sobre 100. Dá para simplificar? Existe um número que eu consigo dividir 25 e 100? Sim, dá para simplificar por 25. 25 dividido por 25 vai dar 1. 100 dividido por 25, 4. Então, olha, a minha fração ficou 1/4. E aí vai ser 1/4 ao cubo. Ou seja, 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4. Multiplico de cima com de cima, ou seja, numerador com numerador. 1 vezes 1 vezes 1, 1. E denominador com denominador. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. No próximo exemplo, fala assim, o quadrado de 1/5, tá? 1/5 ao quadrado. Isso significa que eu vou fazer 1/5 vezes 1/5. O de cima com de cima, 1 vezes 1, 1. O de baixo com de baixo, 5 vezes 5, 25. No exemplo 6, eu tenho o expoente negativo. O que eu tenho que fazer quando eu tenho um expoente negativo? Inverter. Não tem nada aqui, é como se eu tivesse 1. Então, vai ficar 1/4. O 4 veio para baixo, o 1 foi para cima. Aí, meu expoente ficou positivo. Então, eu vou fazer 1/4 vezes 1/4, porque é ao quadrado. 1 vezes 1, 4 vezes 4. 16, pronto, tá? Expoente negativo, inverto a minha fração. Aqui eu tenho uma potência simples, 5 ao quadrado. 5 vezes 5, 25. Aqui eu tenho o número decimal elevado ao quadrado. 1,5 vezes 1,5. 1,5 vezes 1,5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. Mais 1 vezes 5, 1 vezes 1. 7 mais 5, 12. 1 mais 1, 2. 1, 2 casas. 1, 2. 2,25. Então, agora eu tenho uma fração, já está na forma de fração, só que o meu expoente é negativo. O que eu tenho que fazer? Inverter a fração. Então, o 3 é 1/3, né? O 3 vai para cima e o 1 para baixo. O meu expoente ficou positivo. Agora é só multiplicar. 3 vezes 3, 9. Precisa colocar esse 1? Você pode até colocar, mas não precisa, tá? 9 dividido por 1, 9. Agora, tem um aqui que é elevado a 0. 1000 elevado a 0. Todo número elevado a 0, ele é igual a 1, certo? Eu espero que vocês consigam fazer. Prestem bastante atenção. Essa matéria é cheia de detalhes. Um bom dia para vocês.